Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Gestão no Campo. Aqui é o Gabriel. A gente vai trabalhar neste vídeo a respeito de fazer conta de alguns tipos de custo na fazenda, né? Na verdade, esse tema surgiu a partir de uma pergunta que foi enviada no vídeo passado a respeito de como calcular o custo de hora-máquina por hectare. E aí eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer aquela dúvida e já pontuar alguns outros conceitos muito importantes. Então deixa eu te explicar como é que vai funcionar esse vídeo para você também entender tudo e já chegar aqui para o vídeo bem entendido, tá bom? Primeiro ponto, a gente vai trabalhar, eu até coloquei aqui o roteiro para não deixar esquecer nada. O primeiro ponto é que a gente vai trabalhar uma introdução a respeito de indicadores, tá bom? Você vai perceber que este primeiro vídeo, esse que você está vendo agora, na verdade ele vai ser como se fosse a primeira parte de um conjunto de 2 vídeos e o próximo vai vir na semana que vem sobre indicadores. Então a gente vai fazer já aqui uma breve introdução logo no começo desse vídeo sobre essas questões de indicadores e a gente vai trazer para você um vídeo complementar e mais completo sobre indicadores especificamente na semana que vem, tá bom? Segundo momento desse vídeo aqui, a gente vai de fato apresentar para vocês quando você deve calcular esses indicadores, que é o custo da silagem e o custo de hora-máquina, por exemplo, e quando você não precisa calcular, porque existem situações que o produtor rural se preocupa com esse custo, mas ele não deveria estar nem se preocupando com isso. Então a gente vai apresentar para você quando você tem que se preocupar em calcular esse custo e quando você não precisa se preocupar, você deve dedicar a sua atenção para outras coisas na fazenda, tá bom? No terceiro momento desse vídeo aqui, a gente vai de fato mostrar aqui na nossa planilha de controle financeiro que a gente usa com os nossos clientes de consultoria e também fornecemos o nosso curso de Gestão Profissional de Fazendas. Você vai poder conhecer um pouquinho da nossa planilha. A gente vai mostrar como que você calcula esses custos na nossa planilha. Caso você não tenha planilha, basta você fazer as mesmas contas aí no sistema que você usa de controle financeiro, tá bom? E no final do vídeo a gente vai trabalhar algumas observações muito importantes a respeito desses 2 custos, o custo da silagem e o custo no caso de hora-máquina para os trabalhos agropecuários, para os trabalhos mais precisamente para os trabalhos agrícolas, né? Essas observações estão incluídas o custo de oportunidade, que a gente tem uma observação muito importante para fazer a respeito desse custo, sobre os rateios de custo e alguma outra observação a mais que eu me lembrar durante a aula, tá bom? E eu falei aula porque realmente, como você pode perceber, a gente tem muita coisa para falar, então provavelmente isso aqui vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas vai ser um vídeo mais completo, como de fato vai acabar sendo uma aula sobre custo de silagem e como calcular o custo de hora-máquina por hectare, tá bom? Então pessoal, vamos partir para o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito. Ao final do vídeo, se tiver gostado, deixe sua curtida por favor, deixe seu comentário também, mesmo que seja um elogio, uma crítica, uma sugestão ou uma dúvida, que a partir da sua dúvida a gente pode produzir outros vídeos e outros conteúdos, tá bom? Bora para o nosso vídeo agora. Então pessoal, para iniciar nosso vídeo, como a gente disse, a gente vai fazer uma introdução aqui a respeito da parte de indicadores, tá bom? O nosso próximo vídeo que a gente vai enviar na semana que vem, eu ainda não gravei, mas vou gravar logo em sequência a esse aqui, vai ser a respeito de indicadores, tá bom? O que acontece? O tema desse vídeo a gente vai tratar sobre como calcular o custo da silagem em propriedades de pecuária e como calcular o custo de hora-máquina por hectare, no caso seria pensando aqui na propriedade agrícola, mas também pode ser em propriedade de pecuária, tá bom? Essas 2 informações de custos, elas são indicadores. As duas, tá bom? Nem o custo da silagem, nem o custo de hora-máquina representam um custo de produção da fazenda. São coisas diferentes. O custo de produção da fazenda é uma coisa e o custo da silagem é outra coisa e o custo de hora-máquina é outra coisa. Então, o custo da silagem e o custo de hora-máquina são indicadores da fazenda, assim como o custo de produção da fazenda também é um indicador. E o fato é que um indicador, ele deve te sinalizar algo, ele deve te passar uma informação. E essa informação, ela vai ser útil se você
conseguir extrair informações dessa informação para tomar decisão. Então, se eu te dou uma informação aqui, por exemplo, na qual você não consegue ter utilidade dela para tomar uma decisão na gestão da sua fazenda, acaba sendo uma informação sem importância. Então, o indicador, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, mas um indicador, ele vai ser importante quando ele te mostrar uma informação pela qual você vai conseguir tomar uma decisão melhor. Se for um indicador que só te informa algum número e você não consegue fazer nada com isso, você não consegue melhorar uma decisão futura a partir desse indicador, infelizmente esse indicador não está sendo importante, pelo menos não nesse momento, tá? Então a gente tem que ter essa clareza. E aí que a gente vem para o segundo ponto desse vídeo que eu acho importante trabalhar. Existem muitas fazendas, infelizmente, ainda que não tem um controle de custos bastante adequado ao ponto de chegar no custo de produção da propriedade em questão. Aí que tá, eu vejo muitos produtores rurais de pecuária preocupado com o custo da silagem, ou mesmo de agricultura preocupado com o custo da hora-máquina, etc., e outros tipos de custo nesse sentido também, mas que não sabem o custo de produção. Portanto, nesse tipo de situação, eu acho que você não deve se preocupar com essas informações. Por quê? Porque eu até escrevi um texto, vou deixar o link aqui na descrição desse texto para você ler e entender esse ponto de vista. Eu acho que a gente tem que entender a gestão da fazenda de maneira um pouco metódica, um pouco de passo a passo. Não precisa você se preocupar com gestão de risco, por exemplo, se você sequer calcula a rentabilidade da sua fazenda. Se eu não calculo a rentabilidade, para que eu vou preocupar com gestão de risco? Eu nem sei quanto meu negócio está dando de retorno. Se eu não calculo nem o lucro, eu não preciso se preocupar com rentabilidade. Eu não sei nem quanto de lucro que eu estou conseguindo. Então existem, de certa maneira, etapas que a gente precisa cumprir para não ficar algo muito confuso na gestão. Então, como a gente falou, esses custos da silagem, o custo de hora-máquina são indicadores. Esses indicadores podem ser importantes. Quando que eles seriam importantes? Por exemplo, e aí seria quando você deveria calcular. Quando você já tem todos os números da fazenda, você já tem o custo de produção, por exemplo, e aí você quer fazer uma análise mais aprofundada. Beleza, eu tenho o custo da minha safra desse ano, tenho o custo da minha safra do ano passado, e é o custo de produção que eu estou falando, né? E eu constatei que o custo de produção dessa safra ficou um pouquinho maior do que o da safra passada. Beleza, aí eu constatei essa primeira informação, né, essa primeira camada de informação, essa primeira etapa, então eu quero investigar de maneira mais aprofundada o que está ocasionando isso. Será que é o custo por hora-máquina, por exemplo, que está causando isso? Aí eu investigo especificamente nesse ponto. Mas se eu não tiver essa informação, não faz tanta diferença. Porque, por exemplo, eu poderia fazer uma análise aqui, um tipo de investigação com os números da fazenda e encontrar o seguinte, meu custo por hora-máquina nessa safra foi maior do que na safra anterior. Se eu tiver só essa informação, eu não tenho enriquecimento, não tenho riqueza de dados aqui para fazer nenhuma afirmação. O meu custo de hora-máquina de uma safra ser maior do que o da outra safra, não necessariamente vai significar que o custo de produção dessa safra aqui ficou maior que o da anterior. Então a gente tem que ter muito essa clareza. E é isso que eu queria trabalhar com vocês, eu vou trabalhar no próximo vídeo sobre indicadores, mas para você entender já quando que você vai precisar calcular esse custo, é quando você já tiver as informações da fazenda de maneira um pouco mais completa e você desejar fazer uma análise mais aprofundada. Então, mesma coisa para o custo da silagem. Beleza, eu produzi a silagem aqui da fazenda, constatei que a minha silagem esse ano aqui nessa safra ficou mais cara do que a minha silagem no ano passado. Ok, óbvio que isso é ruim, né? A gente não precisa ser mágico para descobrir que isso é ruim. É ruim, é pior, ficou mais caro, é pior. Mas não necessariamente vai significar que o custo de produção da sua fazenda como um todo ficou mais caro. Então a gente tem que ter essa distinção, tem que ter essa observação. O que de fato é importante é o custo de produção.
esses dois outros indicadores que a gente está trabalhando nesse vídeo aqui, o custo da silagem, o custo de hora-máquina, são componentes desse custo de produção. Se eles estão mais caros ou mais barato, vão afetar o custo de produção? Sim, mas o custo de produção não necessariamente vai seguir o mesmo comportamento deles, tá bom? Então tem outros componentes do custo que a gente precisa levar em conta. Este é o ponto que eu queria trabalhar com vocês quando eu digo sobre isso aqui, de quando você deve calcular isso ou quando você não precisa calcular, tá bom? Acho que ficou tranquilo para entender sobre isso. Agora vamos abrir aqui no nosso computador a nossa planilha de controle financeiro. Aqui que a gente usa, então essa planilha que a gente trabalha com nossos clientes de consultoria, a gente também fornece no nosso curso de gestão profissional de fazendas. Nessa primeira aba aqui, a gente deve lançar informações, tá bom? Então, basicamente, isso aqui é o nosso plano de contas que a gente deve criar para a nossa fazenda. Aqui você colocaria o nome da fazenda, aqui o município, e aqui o estado, seria somente algumas informações para você depois vir aqui no relatório e tá tudo já bem organizado. Aqui você deve lançar todas as fontes de receitas, então eu vou colocar aqui algumas fontes de receitas somente para exemplificar lá no final da nossa planilha, tá bom? Então eu vou colocar aqui leite, deixa eu colocar outra aqui, vamos colocar aqui soja, milho, e deixa eu colocar aqui arrobas, tá? Pode ser da pecuária de corte também. Aqui nas despesas a gente deve lançar todos os centros de custo. Então eu vou lançar alguns aqui somente para exemplificar, tá bom, pessoal? Mas é só observação aqui, não é para você, acho que você não deveria se basear isso aqui como exemplo, tá bom? No nosso curso a gente explica como você faz isso aqui de maneira mais calma, de maneira mais tranquila, para você aprender de fato. Isso aqui é só um exemplo. Então, enfim, vamos colocar aqui na parte do custo de produção da seguinte forma: sementes, fertilizantes. Vou colocar aqui nutrição do gado, eu vou colocar assim volumoso. Vou colocar assim nutrição concentrado. Aí eu vou colocar aqui uma observação silagem. Depois eu vou colocar silagem aqui, não vou colocar agora não. Aqui eu vou colocar manutenções de máquinas. Aqui eu vou colocar, por exemplo, óleo diesel. Que eu vou colocar defensivos, tá certo? Mão de obra fixa, mão de obra contratada, seria mão de obra variável, prolabore, enfim, tem outros também, depreciação, que a gente até tem uma planilha aqui de cálculo de depreciação. Enfim, tem vários outros centros de custo que a gente poderia e até deveria colocar aqui, eu não vou colocar para não gastar muito tempo. Nessa parte do plano de contas com investimentos e financiamentos, não vou trabalhar aqui agora porque não é o foco nesse vídeo, tá bom? Então beleza, acho que com isso aqui já dá para a gente trabalhar. Se tiver faltando alguma coisa aqui, eu volto e preencho ao longo do vídeo. Vamos vir para a parte aqui, diário de saídas, que é onde a gente vai trabalhar mais para achar esse custo. Então essa aqui está a nossa planilha de diário de saídas. Aqui a gente vai colocar a data do custo, né? A data que houve o pagamento, efetivamente a data que o dinheiro saiu da conta. Ou seja, não é a data que você comprou, é a data que você pagou, tem essa diferença, tá bom? Então vamos, sei lá, vou colocar datas aleatórias aqui, somente para exemplificar, tá bom? Em categoria, a gente vai selecionar despesas, que a gente informou aqui foi no despesas, né? Então a gente está falando de uma conta de despesa. Se fosse um investimento, se fosse um financiamento, seria aqui embaixo, mas é despesa. Na parte da conta, a gente vai selecionar qual o centro de custo que faz referência, de acordo com o que a gente lançou lá. Na classificação, a gente vai colocar se é fixo, variável ou não caixa. Na atividade, a gente vai selecionar qual atividade faz referência. Aqui em descrição é livre. Aqui em destino ou origem, no caso, quem está recebendo o nosso dinheiro, né? Então, para quem a gente está pagando, aqui é a quantidade, aqui é a unidade e aqui o preço unitário, tá bom? Então, vamos trabalhar primeiro em silagem, depois a gente faz a observação para a parte de custo de hora-máquina por hectare. O que é a questão aqui em silagem? Vamos lá. Deixa eu focar a câmera aqui em mim para explicar isso para vocês. O custo da silagem, você deve calcular ele pensando aqui na propriedade de pecuária que produz silagem para o consumo próprio. O custo da silagem vai ser um componente do custo de produção, tá bom?
é diferente de uma fazenda que produz silagem para vender. Imagina que você tem uma propriedade de agricultura e a sua atividade é produção de silagem. Aí, nesse caso, o seu custo de produção vai ser o custo da silagem, porque o seu produto é a silagem que você vai vender, que você vai comercializar, é a silagem. Mas o que geralmente acontece, na maioria das vezes, o custo da silagem, ele é um componente do custo de produção em fazendas de pecuária, que está relacionado com a parte da nutrição do gado. E aí você tem dois tipos de caminhos que você poderia escolher para mensurar esse custo de silagem. O primeiro seria você criar aqui, vamos voltar aqui para a tela, criar aqui no centro de custo, igual a gente fez, nutrição volumoso, que a silagem é um alimento volumoso, então você colocaria os custos de silagem aqui no custo de nutrição volumoso. Ah, Gabriel, mas depois eu precisei comprar um feno, ou depois eu precisei comprar uma silagem que não foi produzida comigo. Tudo estaria aqui dentro desse centro de custo volumoso e eu vou te explicar como a gente trabalharia dessa forma para você diferenciar o que desse centro de custo volumoso, o que foi silagem produzida, o que foi silagem comprada, o que foi outro volumoso que você comprou, tá bom? Enfim, essa seria a primeira estratégia. A segunda estratégia seria você colocar aqui o centro de custo silagem na sua fazenda. Então ficaria essa opção aqui. E aí a sua silagem produzida ficaria dentro desse centro de custo silagem. Qual que é a melhor estratégia? Honestamente falando para você, tanto faz. Para mim não faz diferença nenhuma aqui. É somente questão de talvez gosto ou o que você achar que fica melhor para você. Então se você, quero ter um centro de custo com o nome silagem, beleza, cria silagem. Não, eu prefiro ter nutrição volumoso como o nome do meu centro de custo e aí trabalhar, porque você vai ver aqui que vai dar na mesa pra gente, tá bom? Então tanto faz para mim, não faz diferença nenhuma, a gente vai ver aqui na planilha como é que você calcula essas coisas. Enfim, vamos, a título de exemplo aqui, vamos trabalhar sem utilizar esse centro de custo silagem aqui. A gente vai utilizar o centro de custo nutrição volumoso e vamos trabalhar alguns exemplos aqui práticos nesse vídeo. Então beleza, despesa com silagem. O que eu vou precisar? Precisar de semente, pensando em silagem de milho, né? Precisar de semente, vou precisar de fertilizante, precisar de corretivo do solo, precisar de defensivo, precisar fazer a operação com máquina, talvez eu precisar contratar uma máquina para fazer algum trabalho na fazenda, precisar de lona para fazer a silagem depois, enfim, vou precisar de diversos fatores. Esses diversos fatores aqui, a gente até lançou o centro de custos com relação a eles. Mas o que eu te oriento a te fazer? O que eu te oriento a você fazer? Esse centro de custos que eu lancei, semente, fertilizante, defensivo, pensando na parte de agricultura aqui nessa planilha, não foi para trabalhar no exemplo da silagem, foi para trabalhar no exemplo da agricultura no custo de hora-máquina. Se você for da pecuária e quer calcular o custo da silagem utilizando essa planilha, eu recomendo que todos os gastos que você tiver com relação à silagem que você está produzindo, você coloque dentro do mesmo centro de custo que você estabeleceu. Seja nutrição volumoso, né, os alimentos volumosos, ou um centro de custo específico como silagem. Beleza, gastei com fertilizante, está aqui no centro de custo. Mas se a sua propriedade for de pecuária, talvez eu nem colocaria um centro de custo fertilizante aqui, a não ser que você vai adubar pasto. Talvez poderia ser isso. Caso contrário, eu não colocaria isso. Gasto com semente também, não colocaria um centro de custo semente. Como é que eu iria fazer então? Vou te explicar. Vamos pensar que você vai comprar então semente, fertilizante defensivo para silagem. A gente vem aqui na diária de saídas, coloca despesa. Na hora da conta você vai selecionar aquele centro de custo, nutrição volumoso. Classificação é um custo variável, isso aqui a gente não vai trabalhar, a gente até tem outros vídeos já trabalhando sobre isso, como é que você classifica custo fixo e custo variável, você pode procurar depois. Atividade, aqui você selecionaria, né? Então é uma silagem que eu estou produzindo para a minha atividade de leite, então eu selecionaria leite. Então é arroba para o meu gado de corte, então é arroba. É para as duas coisas, vamos supor que você tem fazenda de pecuária de leite, tem também atividade de pecuária de corte, aí você não seleciona nada. Deixa em branco, porque ele vai fazer o rateio depois automaticamente aqui. Mas vamos supor que nesse caso seja só para atividade de leite na fazenda. Beleza. Aqui
nessa parte de descrição, é onde a gente vai trabalhar mais especificamente para esses dois indicadores que a gente vai utilizar nessa aula, nesse vídeo, né, que tem uma aula, enfim. Por quê? Porque você vai colocar tudo dentro do mesmo centro de custo, só que aqui você vai trabalhar mais detalhes para depois fazer essa análise aprofundada. Lembra que a gente falou no começo desse vídeo que esses dois indicadores, custo da silagem, o custo de hora-máquina, vai servir, vai ser útil para quando você quiser fazer uma análise mais aprofundada dos seus custos, tá bom? Então, nessa parte de descrição e observação, que a gente vai ter que criar um sistema de registro para depois poder puxar essas informações de maneira organizada. E aí como é que você deveria trabalhar com isso? Por exemplo, tudo que for gasto com semente, você poderia abrir um colchete, escrever semente antes de qualquer coisa que você escreva aqui, e depois você escreve, né, LG 6030, por exemplo, que é uma semente comum para silagem. E aí destino, coloca aqui, loja A. Quantidade, quantos sacos você comprou? Não sei, vamos pensar aqui. Comprou 50 sacos, ao preço de R$600. Então, beleza, gastou lá 30 mil com semente. Próximo, vou até copiar a mesma data aqui, despesa. Mesma coisa, nutrição, volumoso, variável, atividade de leite. Agora aqui vamos colocar fertilizante. Aí você vai colocar que fertilizante pode ser o... Deixa eu ver aqui. Vamos pensar no 10, 20, 20. Colocar 10, 25, 20. Coloca aqui, por exemplo, plantio. Loja A também, ou loja B, não sei. Aqui eu não tenho muita ideia de quanto que vai dar de área aqui. Vamos colocar para plantio, deixa eu ver aqui. 50 hectares, tá mais ou menos 50 sacos, mais ou menos 50 hectares, né? Por volta disso, não dá exatamente isso. Vamos colocar então aqui 45 hectares vezes 400. Então vamos colocar aqui 18 toneladas. Preço, não sei como é que vai estar esse preço aqui. Vamos colocar 2.200. Que é só exemplo, tá? Esses valores aqui não sei se vai estar certo. Mesma coisa aqui. Beleza, silagem, variável, nutrição volumoso no caso, né? Atividade de leite, aqui você vai escrever fertilizante, aí aqui você pode colocar 30, que vai ser o de cobertura, por exemplo. Comprou na loja B também. Vamos pegar aqui 45, vamos pôr 550, 24, vamos colocar 25 toneladas a 2.400 desse aqui. Beleza? Defensivo, né? Tem um monte de defensivo que tem que comprar também. Tudo dentro do mesmo custo. Tudo dentro do custo da silagem, tá? Nutrição volumoso que a gente definiu aqui no caso, né? Variável, leite. Aqui você vai colocar defensivos. Coloca herbicidas. Aí você pode colocar, por exemplo, o Roundup. Na loja A, não sei quanto que vai utilizar aqui. Deixa eu ver aqui, fazer uma conta mais ou menos aqui, 95, vou colocar 20 litros, vai, um galão só, não sei o preço dele, mas, deixa eu ver, dá mais ou menos uns 17 vezes 20, 340, R$17 o litro mais ou menos. Beleza, e você vai fazer isso aqui para cada gasto que você tiver com nutrição volumoso. Então, no final, quando você tiver terminado a sua silagem, beleza, tem a parte de lona lá também, né? Além dos defensivos, tudo, então, despesa, mesmo raciocínio, nutrição volumoso, custo variável, leite, aqui você coloca aqui, por exemplo, lonas, e você coloca lonas para cobrir o silo, loja A, quantidade de lonas que você comprou, coloca aqui, sei lá, 2 rolos, o valor desse rolo, R$2.000, não sei. Então, enfim, você vai preenchendo isso aqui, mas colocando sempre aqui, ó, no centro na conta, dentro do centro de custo, nutrição volumoso. Por quê? Porque esses gastos que você está tendo de semente, fertilizante, defensivo, tudo com relação à silagem, o destino dele vai ser o consumo do gado.
Então um gasto que você teve com semente, mas que vai virar nutrição do gado. Então está dentro do seu custo de nutrição com volumoso. Ah, Gabriel, mas além de produzir silagem, eu também compro silagem. E aí, se eu colocar tudo dentro do mesmo centro de custo, aqui nutrição silagem, como é que eu vou diferenciar depois? Aí nesse tipo de caso, você pode, ainda assim, criar uma nova caracterização aqui, por exemplo, produzida. Ou colocar assim, silagem produzida. Deixa eu só copiar isso aqui que eu vou colocar em todas. Aí você vai saber que é semente, depois você vai saber que é fertilizante, depois você vai saber que é outro fertilizante, esse aqui é o da cobertura, depois você vai saber que é defensivo, depois você vai saber que é lona, e assim por diante. Então você coloca a escrita aqui nessa descrição de uma maneira que você depois consiga filtrar, e eu vou te mostrar como daqui a pouco, tá bom? E aí, se porventura, beleza, eu tive que comprar silagem, tá? Além de produzir a minha, eu comprei silagem, nutrição volumoso, variável, leite, e aí você vai colocar aqui assim, silagem comprada. Beleza. Aí você pode colocar, comprada em 5/5/2021 do fulano de tal. E aí você nem precisa colocar, você colocaria aqui, fulano de tal. Aí você comprou, sei lá, 100 toneladas. Não, 100 é muito, né? Porque você produz e ainda compra 100, você tem muito gado. Mas enfim, pode ser o que for que você queira aqui. 100 toneladas a R$300, deu 30 mil reais aí de silagem. Beleza. Então, essa seria o nosso sistema de registro de informações. Por que isso aqui é importante? Porque você está alimentando a planilha com os gastos dentro do centro de custo volumoso, e aí lá na parte de resultado, aqui só vai ter isso aqui, né? Porque só tem nosso gráfico aqui, só tem uma informação, né? Então tá 100% do custo da fazenda com nutrição volumoso, beleza? Mas não tá rica a planilha de dados porque a gente não informou muita coisa, mas enfim. Nutrição volumoso vai estar como centro de custo. Aqui você faz a classificação. Ah, beleza, depois eu quero chegar no final da minha safra, quero saber somente o custo de produção da minha silagem. O que eu faço? Venho aqui nesse quadradinho, vai abrir isso aqui, você vai desmarcar tudo. Aí eu seleciono somente o que tiver silagem comprada. Opa, silagem produzida, verdade. Seleciono somente o que tiver silagem produzida. Eu desmarco o que tem silagem comprada. Dou um OK. Perceba que sumiu ali aquele silagem comprada. Faço seleção aqui. Somei 133.940. Posso abrir um novo Excel aqui. Total de gasto com silagem produzida. Quando é que deu? Aqui, ó, aparece a soma, 133.940, 133.940. Vou colocar isso aqui em unidade monetária. Total produzido de silagem. Ah, não sei, vamos supor que eu produzi 140 toneladas. Esse aqui está em reais. Custo de produção da silagem. 1 dividido pelo outro. Ixi, deu muito, hein? No caso, então é 1.400, isso, 1.400 toneladas, agora tá certo. É a conta que eu fiz exatamente. 1.400 toneladas me dá um custo de produção da silagem de 95,67. Então eu encontrei o custo da minha silagem utilizando a planilha aqui, mas eu consegui organizar as informações de maneira que esses gastos com a silagem fiquem dentro do meu custo de produção da fazenda, de maneira organizada. Porque o que acontece? O que aconteceria? Se eu fosse lançar, por exemplo, semente e viesse aqui e selecionasse, tem o gasto aqui, semente, fertilizante, viesse aqui e selecionasse fertilizante, outro fertilizante, viesse aqui e selecionasse fertilizante, defensivo, viesse aqui e selecionasse defensivo. Na hora que eu fosse procurar os meus gastos, eu ia ter que somar todo esse centro de custo. Eu ia precisar vir aqui e vir selecionando cada um do centro de custo que for relacionado à silagem.
Então eu prefiro muito mais colocar como centro de custo um só, que é essa conta aqui em amarelo que a gente está colocando, fazer um sistema de anotação aqui na descrição e observação que depois me permita filtrar somente o que eu quero, e aí depois eu faço a conta separadamente. Por quê? Porque essa aqui vai ser uma análise mais aprofundada. Não vai ser a análise do meu custo de produção, por exemplo, porque a silagem é só um componente desse custo, que é exatamente esse nutrição e volumoso. É um centro de custo da fazenda, tá certo? Vamos tentar partir agora aqui, já para a parte de hora máquina, né? Então eu vou apagar aqui, para a gente começar a preencher de novo. Vou só fazer essas duas partes aqui de novo, tá bom, pessoal? Para não ficar muito trabalhoso aqui também. E aqui também eu vou mudar. Beleza, vamos lá. Na parte de hora máquina, né? Então vamos colocar aqui, gastei com defensivo. Teve mais gasto com defensivo aqui. Pensando em hora máquina no sentido de trabalho agrícola, né? Vamos colocar semente. Vamos colocar fertilizante. Vamos colocar mão de obra contratada. Vamos supor que você contratou a pessoa para fazer a aplicação. Óleo diesel, é claro. Vou até colocar mais um aqui de óleo diesel. Aqui eu vou colocar manutenções de máquinas. E eu acho que tá bom já para a gente fazer esse exemplo. Cadê? Manutenções de máquinas aqui, tá certo? Também é variável. Vamos lá, primeiro ponto então aqui, questão de atividade. Se você sabe para qual atividade foi, e é provável que você saiba, né? Ah, não, essa aplicação que eu vou fazer aqui é para soja, esse aqui é o plantio do milho, enfim. Então você seleciona para qual atividade você está colocando, tá? Vamos pôr para soja, vamos colocar aqui para soja, esse aqui foi a semente de soja que plantou, vamos colocar tudo aqui foi para soja. Não teve nenhuma para o milho, tá bom? A manutenção, se você quisesse, até poderia deixar em branco, porque a manutenção a gente entende assim, que ela pode ter quebrado na operação da soja, mas ela já estava vindo com desgaste de outros plantios, né? Você poderia deixar em branco, mas vamos colocar aqui para a soja para exemplificar. Aqui você vai fazer a mesma coisa, só que você deve especificar um pouquinho mais com relação à área, tá bom? Se você tiver áreas diferentes. Então, beleza, gasto com defensivo, você vai colocar aqui então, você pode colocar, né, por exemplo, primeiro, qual defensivo foi, herbicida, pode ser. Você pode colocar a área tal, ou vamos colocar talhão, né, talhão X, se tiver essa diferenciação, ou se fizer aplicação na área inteira de uma vez, não precisa. Se você trabalhar com talhão diferenciado, aí você coloca. Então você tem que entender a sua fazenda também, tá bom? Senão você está medindo informação que não faz sentido. Então pensa na sua fazenda para especificar isso aqui. Talhão X. E aqui você poderia colocar, por exemplo, algumas questões de dosagem, etc. Só para você especificar. Aqui é um campo livre para você escrever e depois te dar informação a mais para você pensar depois, analisar depois, tá? Então, beleza, seria essas duas informações. Outro defensivo, esse aqui vai ser inseticida. Inseticida, certo? Já esse aqui foi no talhão Y. Sementes, vamos colocar aqui plantio e vamos colocar que foi no talhão X. Fertilizantes, vamos colocar que foi pré-plantio e vamos colocar também que foi no talhão X. Mão de obra contratada, vamos supor que foi para aplicação de herbicida ou colocar no plantio. Foi a mão de obra contratada para fazer o plantio, aí pode ser o badeco, pode ser o operador da máquina, enfim, talhão X. Óleo diesel, vamos colocar aqui do pré-plantio, foi para o talhão X. Vamos colocar que esse aqui foi para aplicação de herbicida. Aí tem um detalhe aqui importante. Vamos colocar talhão X. E aí vamos colocar, a gente pode colocar aqui qual que é a aplicação, porque às vezes você precisa entrar mais de uma vez na área. Então eu preciso aplicar o herbicida mais de uma vez. Então você pode colocar aqui herbicida, talhão X, primeira entrada. Aí você coloca aqui também, primeira entrada. Precisei entrar na segunda vez na área.
faria a mesma coisa, herbicida, talhão X, segunda entrada. E aqui manutenção de máquina, vamos supor que a máquina quebrou alguma coisa depois do plantio. Então ficou um gasto ali para isso. E aqui você vai seguir a mesma lógica, tá bom? Finalmente, quero achar meu custo por hora máquina por hectare. E outra coisa, se você quiser saber por hora, você coloca na frente quantidade de horas que foi para cada operação. Aí você colocaria aqui 2 horas para aplicação e assim por diante, tá? Caso você queira saber essa informação. Beleza. Então agora eu vou querer saber meu custo por hora máquina por cada etapa do processo produtivo. Primeiramente, venho aqui, desmarco tudo. Então eu tenho aqui aplicação de herbicida, eu tenho inseticida e eu tenho plantio. Então eu vou selecionar só o que foi do plantio. Selecionei do plantio, eu tenho o que foi gasto com semente, o que foi gasto com mão de obra contratada, o que foi gasto com manutenção de máquina. Eu estou pensando aqui somente na parte das máquinas então. Então teria que ter aqui mais óleo diesel, enfim, teria que ter mais informações. É claro, isso aqui é só um exemplo, por favor. Entenda que é só um exemplo, né? Na prática, isso aqui tem que ficar muito mais rico de informação. E aí você faz esse mesmo raciocínio anteriormente, seleciona o total aqui, 64 mil. Vai na outra planilha que a gente criou, total de despesas no plantio, 64 mil. Lembrando aqui que foi só no talhão X, né? Se tivesse talhão Y, você teria aqui plantio, talhão X e plantio, talhão Y. Você poderia selecionar. Então vamos trabalhar somente com talhão X. Tamanho do talhão X. Não sei, vamos supor que esse talhão X tem 100 hectares, por exemplo. Custo de plantio no talhão X. Então você faz 64 mil dividido por 100, daria R$ 640 por hectare. Enfim, o que é importante para você entender desse vídeo, antes da gente partir já para o final, aqui na parte de observações sobre custo de oportunidade e rateio. Você tem que alimentar a planilha de controle financeiro de maneira que você depois consiga organização para analisar, para tirar a informação. Então beleza, eu quero calcular meu custo da silagem, vou colocar tudo no centro de custo e lá no meu campo de observação e comentário eu crio tipo de códigos para que me informe depois o que foi semente, o que foi fertilizante, o que foi defensivo, o que foi isso, o que foi aquilo, para depois eu poder filtrar. Mesma coisa, mesmo raciocínio para informação de gasto com hora máquina. Depois eu quero saber uma análise específica da minha safra, como é que está sendo o desempenho, o gasto com a minha hora máquina. Então eu pegaria as informações, lançaria no centro de custo de cada um. Então foi gasto com semente, beleza, mas a semente que eu usei para plantar o talhão X, que pode ser diferente que eu usei para plantar, que pode ser uma semente diferente da que eu usei no talhão Y. Então eu faço uma especificação, semente para plantio, não foi semente para replantio. Às vezes eu perdi, então eu coloco replantio. Talhão X ou talhão Y? Na parte de herbicida. Herbicida foi para qual talhão? Qual entrada? Foi a primeira vez que deu herbicida ou foi a segunda vez que deu herbicida? Foi um herbicida de pré-plantio? Foi um herbicida de dessecação? Então você cria o sistema de uma maneira que você consiga depois filtrar as informações aqui na planilha, e a nossa planilha faz essa função muito bem feita, desde que você tenha preenchido os dados bem, e você vai conseguir extrair informação. Extraiu a informação, você faz a análise da maneira que você quiser, não tem segredo. O importante, o que é difícil talvez para a maioria dos casos, é ter a organização para alimentar esses dados, para ter as informações depois, tá bom? E vamos partir para a observação. Custo de oportunidade. Eu escuto muito falar sobre custo de oportunidade em silagem, por exemplo. O custo, eu devo colocar o custo de oportunidade no custo da minha silagem? Meu modo de ver, que eu trabalho? Não, porque a silagem não é o seu produto de venda. A silagem é um componente do seu custo de produção, ela é um centro de custo na sua fazenda. O custo de oportunidade, ele deve
ser colocado no custo total da fazenda. Então, no final do ano, depois que terminou, concluiu o ano com os números da sua fazenda, chegou no lucro líquido, aí você utiliza o custo de oportunidade para avaliar esse lucro líquido. Então, o custo de oportunidade somente sobre a terra, eu não vejo de maneira que isso faz sentido, porque além da terra você tem máquina, você tem o gado, você tem cerco, você tem construção, você tem outros ativos na fazenda, você tem patrimônio investido em outras coisas a não ser a terra lá, tá bom? Então, eu não vejo sentido em colocar custo de oportunidade na silagem, desde que você esteja utilizando essa silagem como um centro de custo, como um componente do custo da sua fazenda de pecuária, por exemplo. Agora, se você me falar, não, Gabriel, a minha fazenda é uma fazenda agrícola e a nossa atividade, a nossa produção é a silagem. Beleza, aí já é diferente. Aí eu acho que deve colocar o custo de oportunidade, mas ele vai estar relacionado ao custo de oportunidade da fazenda como um todo, tá bom? Por isso que eu acredito, eu defendo, e é assim que eu trabalho, trabalhando com custo de oportunidade somente no final do ano, depois que você encontrou o lucro líquido da sua fazenda, tá certo? Então essa parte de custo de oportunidade, se você estiver pensando assim, devo colocar o custo de oportunidade aqui nessa planilha que a gente trabalhou? Não, você não vai colocar. A gente até tem aqui na parte de resultados, na parte que tem um relatório, a gente trabalha aqui com o custo de oportunidade, tem a parte aqui que depois entrega pra gente o lucro líquido, tá vendo? No final do ano. Enfim, então a gente tem mecanismo de trabalhar com isso, mas não é informando nada aqui no diário de saídas, não é nada disso, tá bom? Não faça confusão. Na parte de rateio, Gabriel, manutenção de máquina, ou então mão de obra que eu contratei, além dela fazer a aplicação ali, depois ela foi e me ajudou a reformar uma cerca ali, ou utilizei para outra coisa. Nesse tipo de caso, basta que você não marque a atividade aqui, deixe em branco. A planilha já faz o rateio automaticamente aqui no custo de produção, quando você informar, né? Então, beleza, eu tenho aqui, selecionaria aqui a atividade de leite, é mensal, informaria aqui o total produzido, ele já ia calcular o custo de produção para você aqui e ele já faz esse rateio aqui nos custos, tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha pensado para trabalhar é isso. Isso aqui é um tema, importante mesmo, mas lembre-se sempre do que eu falei lá no início desse vídeo aqui. Isso aqui é uma análise mais aprofundada de custo. Então, respeite a etapa, o estágio que você se encontra na gestão da sua fazenda. Se você ainda não está conseguindo calcular o custo de produção da fazenda, não faz sentido você se preocupar com o custo de produção de um componente específico. Eu vejo muitos produtores que se preocupam com isso. Ah, meu Deus, o custo da ração do gado está subindo. Beleza, mas e o custo seu de produção, o custo total de produção na sua fazenda? É esse que você deve se importar, é esse que você deve se preocupar mais. É claro que se um componente do custo sobe, isso pesa no custo, mas não necessariamente significa que o custo vai subir na mesma intensidade ou nem que vai subir. Pode ser que se você estiver fazendo uma gestão de custo bem feita, pode ser que um componente de custo suba e você consiga reduzir o custo de produção, tá? Então, depende de muitas variáveis. Entenda isso, por favor. Se não fiquei claro, por favor, deixa aqui nas dúvidas que a gente grava outro vídeo novamente sobre esses assuntos, tá bom? A gente vai encerrar por aqui, acabou ficando um vídeo muito longo, mas espero que você tenha gostado. Deixe seu curtir, seu comentário. Um abraço e até a próxima. O próximo vídeo vai falar sobre indicadores, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.